Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém? Deixa entrar que está de pé. Glória ao nome do Senhor. Nesta manhã, vamos pedir ao Senhor para falar conosco. É uma palavra de Deus que vai desafiar a nossa vida. A palavra de Deus, ela se não confrontar a nossa vida, então a nossa vida não vai mudar. Então é bom que nós deixemos ser confrontados com a palavra de Deus. Porque só no confronto é que nós mudamos. Quando Deus fala, quando Deus nos confronta, não é porque não gosta de nós, é porque nos ama e nos quer corrigir, e nos quer ajudar, e nos quer levantar. Amém? Amém. Nesta manhã, a minha proposta é falar sobre alguns personagens que existem no mundo inteiro, e agora vou dizer, fora da igreja e também dentro da igreja. Vão achar incrível aquilo que eu vou dizer, mas é verdade. Alguns personagens da história que muitas empresas de cinema projetaram. Eu vou falar sobre os intocáveis. Há uma saga de filmes sobre os intocáveis. E eu procurei, porque o Senhor colocou no meu coração esta palavra desta semana, os intocáveis. E eu procurei na palavra de Deus acerca do que é isso, os intocáveis. Uma primeira imagem que eu tive foi que o intocável deixou-se tocar. O intocável deixou-se tocar. E enquanto estávamos a louvar ao Senhor, eu estava a recordar aquele episódio em que Jesus está no meio de uma multidão e de repente ele diz: quem me tocou? E era lógico que as pessoas dissessem: mas toda a gente te está a tocar. Porque era uma multidão grande, ele estava no meio da multidão e era normal que as pessoas lhe tocassem. Mas ele disse: quem me tocou? E é com essa base que nós vamos falar. O intocável deixou-se tocar. Jesus veio para dar a mensagem de Deus à humanidade. Jesus veio para dar a mensagem de Deus ao mundo. E em alguns episódios, e enquanto eu falo, eu vou convidar todos que têm Bíblia a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16. E nós vamos encontrar palavras de Jesus que ele falou às pessoas, às multidões. E uma das palavras que eu quero destacar, que nós vamos ler o texto, uma das palavras que eu quero destacar é quando ele diz: segue-me. Vamos ler Mateus 16, verso 24. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Jesus, certa vez, disse estas palavras a todos, dizia a todos:
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou diga a si mesmo, não, dia a dia, dia após dia, e tome a sua cruz e siga. Estas palavras estão registradas em Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23. Jesus chamou pessoas de todos os estratos sociais. Jesus chamou o pobre, chamou o rico, chamou o político, chamou o cobrador de impostos, chamou o pescador, chamou pessoas de posição social elevada. As respostas é que foram diferentes. Pessoas que na sociedade de então eram pessoas intocáveis, mas que Jesus quis tocar as suas vidas. Por exemplo, Jesus chega ao pé do... Agora vou pôr para o tempo de hoje. Jesus chega ao pé do ministro das Finanças, o cobrador de impostos, o Levi, e se nós explorarmos bem a história, seria uma pessoa com algum poder económico, e diz: segue. Quando nós olhamos para certas pessoas da sociedade, alguns deles consideram-se intocáveis e alguns deles nós consideramos eles intocáveis. Mas Deus quer tocar a vida de cada um. Jesus chega a Levi ou Mateus e diz: segue. Segue. Relato bíblico automático. Levi ou Mateus larga tudo e segue imediatamente a Jesus. Eu imagino aquela história, imagino de repente ele chegar ao seu escritório, ao seu gabinete, e ele teria que prestar contas aos seus superiores, e disse: acabou, vou embora. Mas como assim? Pode rescindir o contrato. Mas está efetivo, não importa, vou embora. Vou seguir o mestre. Esta foi a reação imediata de Mateus. Outras reações foi que alguns: está bem, Jesus, eu vou atrás de ti, mas primeiro eu vou vender os meus bens. Primeiro eu vou ter que colocar à venda os meus bens. Primeiro eu tenho que tratar de toda a minha logística e depois eu decido. A reação de outros foi: bom, mas eu tenho assuntos familiares para tratar, tenho que enterrar os mortos. Muitas tarefas. Muitas pessoas, quando são tocadas por Deus, começam a argumentar. Todos que são tocados por Deus têm ou devem renunciar às suas responsabilidades terrenas, humanas. Eu digo isto muitas vezes: ou a pessoa tem um encontro com Deus, ou a pessoa não tem. Não há ali meio termo. Jesus disse: segue. Disse isto a várias pessoas. Um jovem rico aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, o que é que farei para eu herdar a vida eterna?
E Jesus disse a coisa mais simples de fazer. Vende tudo e dá aos pobres e depois vai e segue. É simples. A operação é simples. Não é simples, é aquilo que está dentro da pessoa. Mas eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, eu tenho isto. Eu trabalhei para isto. Eu herdei isto. Agora eu vou dar. São opções. Vamos pensar um pouquinho. E nesta manhã eu creio que vou abanar algumas emoções, algumas mentes. Quais são as condições ou os requisitos para seguir Jesus? A maioria das pessoas já passou por um período, se não todo, que se considera intocável. Não, aqui ninguém mexe. Em mim ninguém toca. Mateus 22, 36, Jesus relembra um mandamento que é o sumário de todos os mandamentos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha muitos mandamentos. E Jesus, para simplificar, ele dá um sumário de todos os mandamentos. Qual é o sumário de todos os mandamentos? Alguém me perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mateus 22, 36. 37, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu esta semana estive a pensar nisto. Amar Deus sobre todas as coisas. Sabe-se, se nós, por um segundo que seja, experimentarmos ou vivenciarmos esta ação de amar a Deus sobretudo, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Porque dificilmente, não estou a dizer que é impossível, mas dificilmente as pessoas amam a Deus sobre tudo. Não, eu tenho este império, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio, eu tenho tudo quanto eu ganhei na vida. 1 Pedro 4,8 diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados, ou por outras palavras, muitos pecados. Quando eu amo, quando eu tenho a ação de amar, eu já estou a cobrir uma multidão de pecados. Talvez alguns ainda não atingiram onde eu quero chegar, mas vamos lá devagarinho. Quem ama, já dizia Paulo aos Coríntios, quem ama não se expõe. Quem ama trabalha no sentido de restaurar. Há pessoas que se sentem tão intocáveis que são capazes de apontar o dedo. A mim ninguém toca, mas tocam as vidas das outras pessoas. Como, por exemplo, os líderes religiosos trouxeram uma mulher apanhada no ato do adultério e apontaram o dedo
e disseram: a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus respondeu de uma forma tão simples: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Há pessoas que pensam que são já perfeitas, que não tropeçam numa pedra na rua. Quero-vos contar uma história que é do conhecimento, pelo menos da maioria. Um dia Noé fez uma festa para ele próprio. Nunca fez uma festa para si próprio. Mas Noé fez. E Noé fez uma festa para si próprio. E ficou, de certa forma, tão entusiasmado que começou a tirar a roupa. Quando Noé tira a roupa, fica todo nu. Há um filho que corre para as redes sociais e diz aos irmãos: vocês sabem que ele tirou a roupa toda? Claro que naquele tempo não havia redes sociais. Eu estou a ajudar a compreensão. Não é? Não havia telefone, não havia redes sociais. Mas ele correu para os irmãos a dizer: o pai está nu. Uma reação daquele que se pensava ele: não, eu sou perfeito, eu sou intocável. O meu pai, afinal, põe o pé na argola às escondidas e eu hoje apanhei. Qual foi a reação dos outros filhos? Enquanto este pensava que era o perfeito, acusou o pai num momento de delírio. Os outros foram e cobriram a nudez do seu pai. Por isso Pedro recebe esta revelação do Espírito Santo e diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem sou eu? Quem sou eu que digo amo a Deus que não vejo, quando eu não amo os irmãos que eu vejo? Perceberam? Quem sou eu que digo amo a Deus, bato a mão no peito, mas ao irmão mais próximo vou dizer: estás em pecado, erraste, colocaste o pé na poça, sou perfeito, sou intocável. Quem ama verdadeiramente, estará verdadeiramente disposto a perdoar. Vou repetir: quem ama verdadeiramente estará verdadeiramente disposto a perdoar. Amém. Meus irmãos, perdoar não é se eu sinto perdoar ou não sinto perdoar. Você, a maior parte das vezes, nunca vai sentir perdoar. Fizeram isto, fizeram aquilo, fizeram aquilo. Quem ama verdadeiramente estará verdadeiramente disposto a perdoar. Pedro, um homem sanguíneo, que gostava de colocar muitas questões a Jesus, certa vez coloca esta questão: estamos a falar numa sociedade muito parecida com a nossa, sabia? Uma sociedade em guerra política. Os romanos estavam ali a liderar as coisas. Pedro era um pescador daqueles, mestre traineira, daqueles que dominavam a coisa.
ele diz, quantas vezes, Jesus, tenho que perdoar? O teu discurso é muito bom, mas quantas vezes é que eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, que é um número matematicamente interminável. Antes de prosseguirmos, é importante sabermos o que é perdoar. Meus irmãos, eu dizia a semana passada a alguém, perdoar não é, de repente, sofrer de uma amnésia. Pronto, fiquei bloqueado na minha mente, esqueci. Não. Perdoar, o segredo, se alguém descobrir este segredo, vai descobrir um segredo que vai revolucionar a vida. Perdoar é libertar. Eu não sinto, não tenho que sentir nada. Não tenho que sentir nada. Quando nós somos guiados pelas emoções ou pelos sentimentos, a maior parte das vezes nós não estamos a ser guiados pela palavra de Deus. Perdoar é decidir libertar. É como que um homem juiz que está a proclamar uma sentença a um criminoso e como juiz ele diz ao criminoso: a sentença é esta, a dívida é esta, vais ter que pagar. O juiz tem que declarar a sentença. Mas o mesmo juiz tira a capa, sai do seu pedestal e chega ao pé do homem, agora como homem, não como juiz, e diz: eu pago a tua dívida. Isto é perdoar. Perdoar não é Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de ti, mas estou cá dentro a remoer. Não, perdoar é ir pagar a dívida. Não é ter amnésia, não é dizer que a coisa não existiu. Não é ignorar o facto. Não. É pagar a dívida. Só quem vive o perdão, só quem experimenta o perdão, vive na perspectiva e na capacidade de reconciliação. Amar a Deus sobre todas as coisas, saber perdoar, somos capacitados para reconciliar. A Bíblia fala, e eu gosto muito, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Quem vive na perspectiva da reconciliação, vive disposto sempre a renunciar. Voltamos agora às palavras de Jesus. Séria, porém, nega a ti mesmo. Toma todos os dias a tua cruz. Renúncia. Seguir a Jesus implica renúncia de quê? Dos sentimentos, dos desejos, dos interesses. A condição do seguidor é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz. Seguir a Jesus é acompanhar o Mestre na jornada de fé. Não é na jornada dos sentimentos, não é na jornada das emoções, é na jornada da fé. Eu, para agir em fé, eu não tenho que agir segundo os meus sentimentos, segundo as minhas emoções. Se eu agisse em fé segundo os meus sentimentos e emoções, eu não ia a lado nenhum. Amém. Daqui a uns dias eu vou estar numa conferência e vou falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é nada mais nada menos do que eu seguir em fé, independentemente daquilo que eu sinto ou daquilo que eu acho que é obedecer. Ponto.
levadas e manipuladas pela emoção para fazer uma série de coisas. Nós só temos que obedecer. E fé é obedecer. Fé está ligada. Fé tem a terminologia da sua palavra, está ligada à palavra fidelidade. Fé não é eu andar aqui aos pulos, aos gritos. Não vou dizer aquilo que eu estou a pensar. Não, fé é ser fiel. Não depende daquilo que eu sinto. Não é? Fé. Por isso eu devo reconsiderar que todos nós, sem exceção, não há ninguém intocável. Não há ninguém impune. Quem conhece esta expressão? Todos têm telhados de vidro. Quem conhece esta expressão? Todos têm telhados de vidro. Sabe o que é ter telhados de vidro? Primeiro, é um telhado onde toda a gente pode ver. Depois, sujeito a qualquer acidente. Uma pedra vai e o vidro vai. Então, aqueles que consideram que são intocáveis também vivem em telhados de vidro. É tão interessante porque a Bíblia fala-nos sobre todas as áreas da nossa vida. Então, a Bíblia nos dá um conselho. Como é que você se atreve? Como é que você é atrevido de tal forma que repara na poeirinha no olho do seu irmão, não vendo um tronco no seu próprio olho? Eu vou repetir. Às vezes você olha para o seu irmão e diz: tens uma poeirinha. Eu vou dizer porque é que você vê uma poeirinha no olho do outro irmão. É que você tem um tronco tão grande que só vê a poeirinha. Não, cá sou santo. Vamos ter que reconsiderar, porque ainda há tempo de nos arrependermos. Ainda há tempo de voltarmos ao primeiro amor, à primeira paixão. Imagine aquela situação de Pedro. Toda a gente sabe que Pedro andou sobre as águas, não é verdade? Porquê é que Pedro estava a andar sobre as águas? Porque Pedro estava com os seus olhos fitados em Jesus. O temporal estava lá, o vento estava lá, a ondulação estava lá. Mas Pedro estava a andar sobre as águas. Pois é, o problema é que quando eu tiro os olhos de Jesus, começo a reparar neste defeito, naquele defeito, no outro defeito, no outro e no outro. E não tenho um espelho em casa para ver o meu defeito. Percebeu? Quem é que tem espelhos em casa? Quem é que olhou hoje ao espelho? A dizer, estou bonito. É tempo de voltarmos ao primeiro amor, à primeira paixão. Não é tempo mais de criticar, de apontar o dedo. Não peças que eu vim trazer paz sobre a terra. Amém. Mas eu vim trazer a espada. Yeah. É isso? O homem tem que aceitar ser restaurado. O homem e a mulher, quando falo o homem e a mulher têm que aceitar ser restaurado por Jesus, por Deus. Normalmente, são pessoas que estão em grandes posições sociais, que se consideram intocáveis. E por isso pensam que têm um poder
extra para apontar o dedo aos outros. Jesus deu uma grande lição àqueles líderes religiosos. Então, se vocês pensam que são perfeitos, ele poderia dizer assim: amém. Então atirem a primeira pedra àquele que nunca pecou. Se te consideras santo e perfeito, eu quero que todos ouçam bem isto. E vocês sabem que podem ouvir esta mensagem várias vezes, através do YouTube. Se te consideras santo e perfeito, então ora a Deus, para que eu seja santo e perfeito como tu és. Querem que eu repita? Eu vou repetir. Se te consideras santo e perfeito, então ora a Deus, para que eu seja santo e perfeito como tu és. Os líderes religiosos consideravam-se intocáveis. O ser intocável é utópico. Todos temos telhados de vidro, como eu já disse. Então não vá apontar aquela palhinha, aquele pozinho no olho do seu irmão, quando você tem um grande tronco no seu. Considere e volte ao primeiro amor. Viver no amor é viver em aliança com Deus. Permita ser tocado por Deus e ser moldado por Deus. Deixe de pensar que é intocável. E assim celebremos a comunhão com os irmãos, ainda imperfeitos, mas num processo de obras de santidade. A igreja não está perfeita. A questão é que as pessoas procuram a igreja perfeita. A igreja só será perfeita no dia em que Jesus arrebatar a sua igreja. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos todos individualmente e globalmente em obras. Amém. Ninguém vai encontrar uma congregação perfeita. Não. Todos nós vamos caminhar dia após dia, ainda na perfeição, mas no caminho da santidade. O caminho da santidade é um processo. Eu não tenho que apontar o dedo ao meu irmão. Tenho que amar o meu irmão. Tenho que renunciar a mim próprio. Por isso, eu convido a todos a ficarem de pé agora. É muito interessante porque, a certa altura, Paulo escreve à igreja de Corinto e diz, e é isso que nós vamos fazer agora: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aquilo que nós recebemos é isto que nós entregamos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E nós vamos tomar o pão. Tomar o pão é para todos. E tendo dado braços, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De forma semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe o que é? Beber do cálice do Senhor indignamente? Todos que estão aqui, creio eu, já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Sim? Amém. Amém? Façam assim para eu saber. Amém. Glória a Deus. Então, quando eu não reconheço o corpo do Senhor, é eu apontar o dedo ao meu irmão. Veste assim, veste assado, veste cozido, veste frito. Tomar o cálice do Senhor indignamente é eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, não estou focado em Jesus, por isso estou a ver os defeitos. Beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, amém, eu vou chamar os oficiais da igreja para chegarem à frente. Aleluia, glória a Deus. E enquanto eles preparam a ceia, porque nós vamos tomar a ceia, a Bíblia continua dizendo, palavras de Paulo inspiradas pelo Espírito Santo à igreja:
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, está a ver como eu cheguei àquele ponto? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Há muitos fracos e doentes porque não reconhecem o corpo. São mais artistas a apontar o dedo do que estar focados em Jesus. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando o Senhor nos disciplina, é por amor. E para que não sejamos julgados assim como o mundo vai ser julgado. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Sabe, lá na Grécia aquilo era, às vezes, era uma anarquia. Então ele teve que pôr ordem nas coisas. Esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, então espera que é só mais 2 minutos ou 3 e depois vai comer em casa. Está bem? É o que está escrito. Vocês nunca viram esta passagem assim? Pois não, eu sei. Mas esperem. Depois vão comer. Se alguém tem fome, come em casa. Eu espero que todos tenham tomado um pequeno almoço. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for dizer convosco. Então, meus irmãos, nós vamos orar neste momento. Vamos celebrar o facto de podermos ter um corpo em obras pela intervenção do Espírito Santo e através do ensinamento da Palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vou pedir ao pastor Mário para orar pelos alimentos. Depois eu vou dar outra explicação. Amém? Senhor, eis o pão e o vinho. Eles representam a ti próprio. Tomai o pão ou o corpo e tomai o sangue. Nesta manhã, nós também vamos fazer a mesma coisa. Tomar o pão ou o corpo e tomar o vinho ou o sangue de Jesus. Portanto, Pai, nesta manhã, abençoa o pão e abençoa o vinho. Abençoa o corpo e abençoa o sangue. Nós vamos tomar nesta manhã aquilo que tu destes e vamos receber em nós o teu corpo e o teu sangue. Abençoa, pois, este pão e este vinho, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Enquanto os irmãos vão distribuindo os elementos, todos os membros da igreja, aleluia, eu vou dar uma explicação. De igual forma, a celebração do Yom Kippur, que foi celebrada esta semana em Israel, na festa de Yom Kippur há uma introspeção, há um pedido de perdão a Adonai, a Deus. Assim cada um de nós possa efetuar uma autoanálise e confessar os seus pecados. Tal e qual como Paulo
disse: examine-se o homem a si mesmo. Então, nós todos juntos, com os elementos nas mãos, nós vamos fazer uma autoanálise, examinar a nós mesmos e confessar os nossos pecados a Deus, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então todos que somos membros do corpo de Cristo, não é todos que têm um cartãozinho ou uma cédula, não. Todos que são membros do corpo de Cristo, isto é, que entregaram um dia a sua vida a Jesus, são corpo de Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos esperar que todos tenham os elementos. A Deus toda a glória. Amém. A Deus toda a glória. Amém. E como eu li a palavra de Deus, esperai uns pelos outros. Quem tem fome, come em casa. Por isso nós esperamos todos uns pelos outros. E todos já temos. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que originalmente a ceia do Senhor era também uma refeição completa. E então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e o partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, em nome do Senhor Jesus. E de seguida tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. É tão interessante. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nesta hora, nós cumprimos este ato simbólico de cear. Senhor, ajuda-nos a reconsiderar, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amamos a Deus sobre todas as coisas, nós perdoamos. Porque nós perdoamos, nós temos a capacidade de renunciar. Porque nós renunciamos, nós reconsideramos a nossa vida para que ela seja a tua vida em nós. Sim, Senhor. E faremos isto sempre, até que voltes. Nós te esperamos, Senhor, no nome e no poder de Jesus. Amém?